Olá, amigos. Boa noite a todos. Quer dizer que é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais um trabalho do Caminheiros do Bem, mais uma palestra de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar novamente aqui. Quero dizer que é muito bom estar aqui com todos vocês nessa noite de hoje, mais um trabalho. Na nossa segunda-feira, mais uma palestra virtual, né? Infelizmente ainda não podemos nos encontrar presencialmente, fisicamente, mas estamos aqui com toda aquela energia, aquela força para mais uma palestrinha de hoje. Hoje temos palestrante especial aí, né? E a gente vai começar aí, como de costume, dando boa noite, aquele boa noite forte para todo mundo que está chegando aqui, né? Vamos ver quem que já está conosco aqui essa noite, o pessoal da nossa casa, o pessoal de outras casas, a Teca, boa noite, queridos, boa noite, Teca. A Kátia, a Catinha, boa noite, Kátia, a Silvana do Carmo, boa noite, seja muito bem-vinda. Leia Macedo, grande Leia, beijo, Leia, nossa companheira. Shirley Matoso, tá na área. Shirley, boa noite, Shirley, tudo bem? A Joana, tá sempre conosco aqui também, boa noite, Joana, seja bem-vinda. Mônica Picaski, boa noite, queridos, boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda também. Certo, quem mais aqui? Aparecida Laurindo, boa noite a todos, Aparecida. Boa noite, Aparecida, seja muito bem-vinda aqui, certo? A Martinha, nossa querida Marta, sempre conosco, um abraço apertado, amigos, grato por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado a você, Marta, por estar com a gente aqui. E assim, muita gente chegando, certo? Temos mais aqui, com o tempo a gente vai mostrando aqui para vocês, tá ok? Então, muito legal, gente. Vamos lá, quem está mais aqui? Por enquanto, ninguém mais chegou, mas vamos dar prosseguimento. Então, vamos iniciar nosso trabalho da noite com muita luz, com muita paz. Eu vou chamar meu companheiro de transmissão hoje, o João Matoso, ele vai estar aqui com a gente, certo? Olá, João. Olá, Júnior, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, você, meu querido? Seja muito bem-vindo para mais esse trabalho de hoje aí, tá? Obrigado. Estamos mais uma vez aqui para contribuir com uma pequenina parcela aí dessa live. Esperamos que tudo corra muito bem, especialmente com o nosso palestrante, né? Boa noite a todos. Com certeza. Então vamos lá. Então vamos fazer aquele trabalho que fizemos aquele dia. Tem alguma coisinha que está correndo no rodapé ali, João? Até interessante a gente colocar, né? Que agora, no dia 22/8, como de costume, né? No dia da sopa, que a gente faz cada 15 dias, né? Distribuição de alimentos para os nossos moradores de rua, o pessoal que está em situação de rua. E daí, nesse dia também, vai ter alguém lá, a Leia vai estar normalmente das 13 às 17 horas, vai ser no dia 22, né, João? 22/8. Aí eles vão estar recebendo as doações também, né? De roupas, cobertores, né? Porque agora realmente começa a esfriar, o frio está grande e nossos moradores precisam de muito isso aí, tá ok? Lembrando sempre da conversa fraterna também, né? Muito importante nesse período aí justamente, né, João? Você que participa disso aí também, que é um período realmente que está meio um período de aflições, né? De ansiedades. Então, nós fazemos esse trabalho da conversa fraterna, que está sendo pelo telefone, né? Porque, infelizmente, a gente não pode fazer presencialmente, né? Então, o telefone 999325949. Segunda-feira, está correndo agora, das 19h30 às 21h, na quarta, das 13h30 às 15h, e no sábado, das 14h15h30. Era o horário que tinha quando era presencial, né? Isso E, mesmo. né, João? E é sempre interessante, quem tiver passando por um momento de agonia, de aflição, algum momento, enfim, um momento que queira conversar com alguém, né, vai ter sempre alguém lá da casa, lá, disposto a ouvi-lo, certo? Aqui o endereço da casa, né, de costume de deixar o endereço da casa, os endereços eletrônicos, né, se alguém quiser entrar em contato, certo? E assim vamos. Vamos começar então, João, vamos fazer igual aquele dia, tá? Eu faço a prece inicial, ok? Aí você Ok. faz aquele teu texto maravilhoso, como sempre, no final, né? Aquilo é espetáculo, faz a prece final e falar para o pessoal isso. Se alguém quiser mandando alguma perguntinha, comentários, aí a gente vai vendo, e daí no final da palestra aí,
a gente pode explorar bastante o palestrante, que o palestrante é bom, né, João? Ele conhece, Eu então... confio bastante nesse palestrante aí, viu? Tenho certeza que vai Então, dar um recado muito importante. e daí a gente faz aquele bate-bola ali, aquele bate-papo ali, né? E daí você encerra, você faz a prece final, e daí a gente volta para encerrar realmente, falou? Então vamos chamar nosso palestrante, nosso ilustre palestrante de hoje, o Edson. Cadê o Edson? Olá, Edson. Daí, Boa noite, meu gente. querido. Esse é o Bem, boa palestrante do noite. dia. Boa noite, Júnior. Boa noite, João. Boa noite. Uma alegria realmente estar aqui hoje. Hoje numa tarefa um pouquinho diferente, né, Júnior? Trocamos um pouco. Trocamos um Então, pouco. Hoje tem um operador novo aqui, então se der algum problema, viu, vocês não liguem. Nós temos um operador novo hoje aqui e trocamos os papéis aqui. Hoje o Edson está de palestrante, eu estou de operador aqui. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá com ok? certeza. Então, meu Então, boa noite a todo o pessoal que já está aí na nossa live, que já está aí no chat, e que tenhamos uma noite realmente de muitas bênçãos e que possamos assimilar os conteúdos que vamos receber hoje através da doutrina espírita, né? com certeza. Então vamos começar o trabalho. A gente fica os três na tela mesmo, né? Tu vai fazer uma oração inicial, né? Edson, João, para a gente começar bem, para que a gente realmente entre em sintonia com a espiritualidade maior aí, né? E daí depois, aí no final, a gente dá boa noite pro pessoal que está chegando aí, tá ok? Então vamos levar nosso pensamento ao alto agora. Vamos nos concentrar nesse momento, nesse recinto, nesse local, para que possamos entrar em harmonia perfeita com a espiritualidade maior. Primeiro agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, agradecendo os mentores espirituais de cada um de nós, todos os nossos anjos protetores, que nos protegem durante todo o tempo e que nos dão essa oportunidade de vir aqui mais uma vez, fazer esse trabalho de hoje, absorver todo o conhecimento que o nosso palestrante vai passar para nós, esse conteúdo que o nosso palestrante vai passar, tudo isso dentro da nossa doutrina querida, né, que nos enriquece muito, nos energiza muito, e que esse conhecimento se transforme em luz, que essa luz se transforme em energia, e que essa energia seja renovadora, edificadora, e que nós conseguimos, com isso, com certeza, ter uma vida muito melhor nesse momento hoje que passamos, que posso dizer que é um momento difícil. Que assim seja. Então, fique à vontade, tá? Vou deixar você aqui, vou remover, vou tirar os intrusos aqui, tá ok? E você fique à vontade, uma boa palestra, daqui a pouco a gente conversa. Falou. Olha. Tá vendo, Júnior, como eu me bato também? Não é fácil a transmissão. Então, meus queridos, é uma alegria enorme estar hoje aqui, com essa incumbência tão gostosa na nossa casa, União Espíritos Caminheiros do Bem. E nós escolhemos hoje para trazer para as nossas reflexões, para que a gente discuta um pouquinho aqui, já que a ideia é essa, né? Nós podemos fazer uma palestra mais no sentido até de trocarmos ideias. Então é importante que o pessoal que está na live também possa participar, se assim desejar, trazendo comentários, considerações a respeito do tema trazido, e que a gente possa realmente sair com algumas conclusões e inúmeras dúvidas do tema apresentado, que é esse o maior objetivo, que a gente acabe se perguntando a respeito do que nos foi trazido. E a escolha hoje é um tema relacionado à paz. Ali eu demonstro para vocês a bibliografia utilizada, que é basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 e o capítulo 23, embora eu tenha usado mais como leitura esses dois capítulos, para que reforce alguns conteúdos, mas em síntese mesmo,
eu me baseei ali no Raul Teixeira e num livro aqui, que é o Vida e Valores. É o Vida e Valores 1, e ele tem um capítulo todo, no final do Vida em Valores, o último capítulo, que fala sobre a paz. É Nosso Envolvimento com a Paz, o nome desse capítulo, o título desse capítulo. E aí o Raul faz várias considerações sobre a paz, ele fala, logicamente, da guerra, mas o nosso objetivo, em especial, é tratar da paz. Então, nós não vamos nos ater à questão da guerra em si, embora nós saibamos que elas têm algumas relações. E por que esse título, Prescrição, ou melhor, Prescrições de Paz? Esse título, na verdade, ele foi tirado de uma obra de Chico Xavier, Emmanuel, Ceifa de Luz, e tem no capítulo 20 do Ceifa de Luz essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, que é Prescrições de Paz. Então, eu vou usar essa mensagem no final, onde ele se serve dessa mensagem para esclarecer uma passagem de Jesus, narrada por Mateus, onde Jesus teria dito assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E aí o Emmanuel, comentando esse versículo de Mateus, ele traz essa preciosidade que eu considero, que é esse texto Prescrições de Paz, que vocês vão ver ao final. Mas para nós chegarmos até ele, antes nós vamos falar algumas coisas, fazer alguns comentários sobre o que vem a ser a paz. E aí, se eu fosse perguntar, se nós estivéssemos naquela palestra ao vivo, lá dentro do Caminheiros, ou em outra casa espírita, e eu perguntasse para cada um o que é a paz, provavelmente cada pessoa teria um conceito de paz. Embora, em termos gerais, nós tenhamos um conceito, mas a paz ela é uma coisa tão subjetiva que ela chega a ser bastante pessoal. Então, para algumas pessoas, a paz é uma determinada situação, para outros é outra. E para que a gente comece, eu trago, deixa eu passar aqui a nossa transparência, eu trago justamente uma passagem que está lá naquele capítulo que eu mencionei do Evangelho, no início, onde Jesus disse com exatidão esses termos: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vejam que interessante, o Kardec colocou esse item no capítulo Estranha Moral. É um capítulo muito interessante do nosso Evangelho, é o capítulo 23 do nosso Evangelho. Kardec intitulou de Estranha Moral, justamente porque ele traz textos narrados pelos evangelistas, falas de Jesus, onde, se nós nos apegarmos simplesmente ao que está no que foi transcrito, nós temos dificuldade em compreender e até em duvidar que aquelas palavras fossem ditas por Jesus. Como, por exemplo, aqui. É só um trecho extraído, esse item é maior, Jesus fala outras coisas, mas a gente quis se prender justamente na questão da paz, onde Jesus vem a dizer que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E nós que conhecemos Jesus, que nos prendemos na figura e nos ensinamentos que ele nos trouxe, mais nos ensinamentos do que na figura, nós sabemos que Jesus era todo amor, que Jesus não era todo tranquilidade, ele era averso à violência. Jesus, mesmo naqueles momentos em que ele precisava chamar atenção para alguma coisa, e às vezes fazia com energia, ele usava da energia, mas jamais da violência. E aí, quando nós extraímos um texto onde ele diz que ele veio trazer a espada e não a paz, alguma coisa não está correta. E aí a gente sempre tem que se pegar naquela frasezinha maravilhosa que eu gosto sempre de lembrar a todos, que foi dita por Paulo na carta aos Coríntios, que ele disse que a letra mata e o espírito vivifica. E Paulo tentava transmitir à comunidade de Corinto que nós não devemos nos apegar na forma do que está colocado, mas no contexto, a época, tem uma série de questões que tem que ser vista.
Então, essa frase dita por Jesus, ela não pode jamais ser pega só ela e tentar se extrair que Jesus era um guerreiro, era violento, tentava conduzir as guerras, fora de cogitação, porque nós sabemos que Jesus era a maior expressão, é a maior expressão de amor que nós temos conhecimento. Então, para quem depois quiser, vá lá no capítulo 23, Estranha Moral, e pesquise e olhe o que o Kardec fala a respeito dessa fala de Jesus e do significado dessa fala, que é muito interessante. Mas isso também nós não vamos nos estender nessa questão e vamos adiante. E trazemos aqui alguns conceitos, como eu comecei aqui dizendo que a paz ela chega a ser, às vezes, se nós perguntarmos, ela é diferente para cada pessoa, mas eu fui buscar aqui alguns conceitos trazidos do nosso dicionário. E vejam que interessante o que o dicionário da língua portuguesa diz que é a paz. Ele diz que é uma relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo, uma concórdia. E aí eu fiz alguns destaques em vermelho, e quando eu faço destaques em vermelho, é sempre com o objetivo de focar naquilo ali. Então, nos diz o dicionário que é uma relação tranquila entre cidadãos. Então, aquele sossego. Por isso, até que eu pus uma foto de um barquinho, olha, num mar ali, eu não sei se aquilo é o mar ou se é um lago, parece que é uma ponta de mar, mas ele está muito tranquilo, porque a gente não vê uma onda, uma oscilação. E a paz, segundo o dicionário, seria assim: não existir nenhuma oscilação, uma concórdia total, uma harmonia quase irreal, se nós considerarmos o nosso mundo, o nosso planeta. Então, é quase real esse tipo de paz trazido pelo nosso dicionário. Veja que eles dizem, é uma ausência de problemas. E aí, se eu perguntasse também, será que nós conseguimos viver um único dia sem algum problema? É muito difícil, porque o problema, ele faz parte da nossa existência. Claro que para alguns é maior, para outros é menor, mas ele faz parte do contexto. Então, esse tipo de paz que o dicionário nos traz, talvez esteja distante ainda de alcançar. Então, ausência de problemas e de violência. E mesmo de violência, nós percebemos, e o Raul fala isso no texto dele, ele diz assim, nunca se ouviu falar tanto de paz na Terra, como nestes tempos que estamos vivendo. Para tudo e para qualquer coisa, fala-se de paz. Desde há muito se conhece a pomba da paz. Então, nós temos a pomba da paz, nós temos várias coisas que remetem à própria paz. Há muito se fala da bandeira da paz, diz o Raul, dos tratados de paz ou de amistício. Mas aí ele vai colocando que se busca essa paz, que é a ausência da violência, ou a busca pela não violência, mas ainda nós temos uma grande dificuldade, porque nós vemos que as nações ainda estão em conflito, e o momento atual tem demonstrado muito esse tipo de coisa, porque nós passamos por uma situação delicada hoje, de uma pandemia, onde as nações, em muitos momentos, têm agido como se fosse só com elas aquele problema, ao invés de se unirem, tentando buscar um senso comum e buscar o melhor, elas tentam tirar proveito político da situação e uma série de coisas que não vem ao caso aqui, mas que a gente sabe que acontece. E isso é realmente uma ausência de paz, principalmente dessa paz trazida pelo nosso dicionário. E mais adiante ainda diz assim, a paz é do latim pax, é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Então, nós vemos aqui que essa paz que o dicionário nos traz e que às vezes nós buscamos na nossa vida, ela está distante, ela é difícil. E também não é a paz que Jesus veio nos convocar, pelaquela frase que ele disse lá, que ele veio trazer a espada. Quando ele falava daquela paz ali, ele falava justamente essa paz, que nós poderíamos classificar, e alguns autores, o próprio Raul fala isso,
Ele tem uma outra obra que eu usei também, que eu gosto de mostrar, que é essa aqui, do Raul Teixeira, Quem é o Cristo, que é a psicografia do Espírito F. de Paula Vitor. Tem um texto maravilhoso sobre a paz, e onde ele faz, e eu vou trazer mais adiante, mas só adiantando, ele traz um comparativo da paz do mundo e a paz do Cristo, a diferença entre as duas. E essa paz colocada aqui, que às vezes nós nos propomos a buscar, ela está muito relacionada à paz do mundo. E nós vamos ver isso mais adiante. Deixa eu passar aqui, gente. Vamos lá. E aqui eu trouxe, ó, já que nós estamos falando de paz do mundo, vou trazer aqui, ó, na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Essa é a paz do mundo, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Olha que maravilha ali, ó. Tem mais ou menos umas 5 pessoas naquela rede ali, tem um que está até por baixo agarrado na rede. Aí lá em cima tem o Garfield dormindo, aí tem um bicho preguiça, pequenininho, talvez vocês não consigam visualizar, se espreguiçando e dormindo. É bem essa paz aqui que está sendo trazida. Tem uma rede que é algo confortável e que nos convida àquela preguiça, a ficar muito sossegadão, deitadão. Então, é bem nesse sentido, ó, de vegetar sem cuidados. Isso nós temos trazendo a questão da paz que muitos de nós, às vezes, compreendemos dessa forma. Rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade. Aqueles que têm posses, que têm riquezas, eles podem, inclusive, contratar várias pessoas para fazer as tarefas que eles consideram piores, para que eles possam ficar nessa paz imaginável, nessa tranquilidade, nesse sossego, e ausentando-se dos movimentos da vida. Então, nessa situação, alguns que têm essa possibilidade, eles não querem nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade. E se puderem pagar por essa suposta paz, pagarão por ela. Vão para uma ilha deserta e vão só descansar. Então, nós vamos perceber que não é adiante o que Jesus nos trouxe e nos fala. Então, por exemplo, ó, aquela paz ali daquele ursinho deitado. Aqui eu trago o texto de Vinha de Luz, que é um outro texto de Emmanuel, onde ele fala a paz do mundo e a paz do Cristo. E aí o Emmanuel vai nos mostrar como são diferentes esses entendimentos, essas concepções de paz. E às vezes nós nos dispomos a procurar essa paz que não é a melhor coisa. Veja bem aqui, ó. Jesus disse, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Deixa eu buscar aqui o Vinha de Luz. É o Vinha de Luz, né, que está ali citado. Está aqui o Vinha de Luz. Então, esse trechinho... eu não vou localizar agora aqui. Ah, tá aqui, achei. Paz do mundo e paz do Cristo. Vinha de Luz. Tá? E aí o Emmanuel, eu pus tanto livro aqui, gente, às vezes eu me perco nos livros, mas eu acho importante que são apontamentos que favorecem e que enriquecem a nossa exposição. Então é importante trazer, até porque são comentários de um espírito que nós sabemos a grandeza que tem. E aí nos diz Emmanuel, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, primeiro aspecto, não vamos fazer confusão. Não é a mesma coisa. Aquela paz que nós trouxemos anteriormente e o que Jesus nos oferece. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, aquela questão que eu coloquei lá, que às vezes nós buscamos, porque nós temos posses materiais, não quero nem trabalhar mais, e nós sabemos que o trabalho é uma lei divina e ele nos é permitido e nos é oferecido como sempre uma oportunidade de progresso, de aprendizagem. Então, jamais como uma forma negativa, ruim, de tortura. Mas a pessoa que às vezes tem muitas posses, ela contrata alguém para fazer o serviço delas, e ela deixa de trabalhar. Então, ela cai nessa calma que o Emmanuel está dizendo aqui. E não deixa de ser uma calma do plano inferior, porque nós sabemos que quando nós nos desocupamos de tarefas
mentais ou físicas, nós somos um instrumento para que se aproxime de nós alguns espíritos que possam, de repente, trabalhar em nós, esse plano inferior que o Emmanuel está colocando aqui. Então, essa calma que nós, às vezes, buscamos, ela, além de provocar um estacionamento, porque eu não estou nem aprendendo, porque não estou nem lendo, e não estou trabalhando também, não estou desenvolvendo minha parte física, não estou aprendendo também pela prática. Isso aí, além de fazer com que eu estacione meu processo evolutivo, é uma possibilidade que eu permito a aproximação do plano inferior. Então, que se tenha muita atenção a isso. Ele ainda continua dizendo que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino e caminho da luz imortal. Às vezes nós temos uma impressão, e é falsa, que à medida que o espírito evolui, ele trabalha menos. E o que a doutrina espírita nos ensina e nos traz não é isso. O trabalho muda à medida que o espírito evolui, que ele se purifica, o trabalho é outro, logicamente. Mas o trabalho sempre vai existir, porque ele é uma lei divina. E mesmo os espíritos puros trabalham, e trabalham muito. Um grande exemplo é Jesus, que está há sei lá quantos milhares de anos trabalhando. É o nosso governador do planeta, foi quem construiu ou trabalhou junto com uma infinidade de espíritos superiores a constituição desse mundo, desse orbe terrestre, e continua trabalhando. Deus, que nós não sabemos, sempre existiu e sempre existirá, sempre está trabalhando. Portanto, nas esferas superiores, o trabalho sempre vai existir. E, como diz o Emmanuel, significa trabalho divino a caminho da luz imortal. E ainda, Emmanuel nos diz que não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Então, aquela paz do mundo que nós colocamos ali, que eu vou trazer outros exemplos mais adiante, ele pode ser, se nós não nos atentarmos para isso, o grande problema que o espírito vem a enfrentar, como nos trouxe aqui, né? A paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma, o adormecimento daquela alma que estaciona, que quer tranquilidade e paz, que, na verdade, não é permitido e não é possível, pelo menos da forma como, às vezes, nós buscamos. Aqui o Raul Teixeira, naquele livrinho que eu falei para vocês, Quem é o Cristo, do Francisco Paula Vitor, capítulo 2, tem esse item, a paz do Cristo. E vejam que interessante quando o Raul Teixeira vem nos falar justamente dessa paz do mundo. Ó. É muito comum entre os humanos confundir-se a ideia de paz com a estagnação, fala o espírito Paula Vitor. Ele diz que não é, que a paz não é estagnar. Para muitos, paz é não agir, é a inércia. Então, é aquele sossego, é o descanso, é o repouso, como nós mostramos lá atrás, como nós mostramos nesse leão aí repousando. Para outros, é não ter obrigação nenhuma. Então, eu não quero obrigação. Por exemplo, eu quero me aposentar o quanto antes para ter mais paz, mais tranquilidade, não ter que me incomodar, às vezes, com trabalho, com colegas de trabalho que eu não gosto, ou se eu sou chefe, ter que estar dando ordens e pessoas não cumpram essas ordens. Então, essas obrigações, eu estou louco para que elas que não componham mais a minha situação. Então, eu busco essa paz, que é a paz de ausentar-me de obrigações. Ou ainda, para muitos, é a paz de ter tudo, a paz da posse, porque eu me prendo às questões materiais, então, se eu conseguir ter tudo, né, eu vou ter um conforto material, eu vou ter facilidades econômicas, eu vou ter um prestígio, porque, lógico que com a riqueza também vem a questão, às vezes, está relacionado, nem sempre está, mas está relacionado também com o prestígio no meio social, quando a pessoa começa a aparecer na mídia, porque ela tem muito dinheiro, então ela pode até usar esse dinheiro para conseguir esse prestígio, para conseguir um pouco de fama, tudo
que nós sabemos que são questões passageiras. Então, para muitos é a posse, o que nós percebemos que não é também a melhor coisa. E para outros é não ter problemas na família. E vejam que nós sabemos que não ter problema familiar é praticamente impossível. E para muitas pessoas, eu quero ter paz, eu quero ter um filho que me obedeça, ou para a esposa, eu quero ter um marido que eu possa me relacionar bem, para o esposo, eu quero ter uma esposa que também a gente possa conversar, que a gente se entenda, que a gente não tenha conflitos de ideias. Então, nós buscamos uma paz, às vezes, que não é possível, e principalmente que não nos acrescenta nada na nossa existência, porque o aprendizado ele se dá muito mais pelas diferenças do que pelas igualdades. E quando nós somos muito parecidos todos, onde nós criamos um ambiente de um sossego, de uma tranquilidade, que às vezes é até falso, mas que em algumas famílias pode existir, existe pouco aprendizado, porque nós precisamos praticar a própria paciência, que também é alguma coisa que está relacionada com a paz, é um termo que vem da paz também, paciência. Então, para praticar a paciência, eu preciso ser contestado no meu ambiente familiar, então eu preciso que haja discordância. Então, isso é positivo. Não, lógico, a briga, a discussão, a violência, de forma alguma, mas a discordância construtiva dentro de um recinto familiar, ela é importante. E nós, às vezes, buscamos essa paz, essa tranquilidade. E ainda continua Raul nos dizendo que, não o Raul, né, o F. Paula, nos dizendo que para muitos é ter saúde física. Então, claro que a doença, ninguém quer a doença. Se nós perguntarmos, todos querem a saúde. Mas é pela doença que nós aprendemos também a cuidar melhor do nosso corpo. Quando o nosso corpo adoece, ele é reflexo de que alguma coisa interna não está bem dentro de mim, alguma coisa está em desequilíbrio. E, portanto, o reflexo, o sintoma é a própria doença. Então, não é possível que eu não adoeça nunca. Eu vou adoecer. E eu, às vezes, entendo que a paz é a ausência da doença, é ter um corpo físico que me permita fazer, às vezes, tudo o que eu desejo e que não adoeça. E aí eu caio nesse engodo, que, na verdade, é um grande engodo, de fazer coisas que me provocam um certo mal e, num momento, eu vou adoecer. Então, portanto, a saúde física não vai me proporcionar paz, até porque é importante que o meu corpo também adoeça para me alertar de algum equívoco que eu venha cometendo. Ainda Raul Teixeira continua nos dizendo o seguinte: quando se fala em harmonia ou em paz, estamos tratando de uma postura devida, porque a paz é uma virtude ativa. A paz, em momento algum, ela é passiva, ela é acomodativa. Nós vemos a paz, às vezes, como sendo essa situação de tranquilidade, de sossego, de não fazer absolutamente nada. E não é, o Raul vem nos dizer que não, ela é ativa, é proativa. A paz engendra outras tantas virtudes, então ela está por trás de inúmeras virtudes, ela favorece inúmeras. Uma delas, a própria paciência, a resignação. Nós precisamos ser resignados, por exemplo. Então, o próprio problema físico, se eu não conseguir resolver, eu tenho que me resignar com isso. Então, buscar a paz é buscar a resignação, é buscar a tolerância, é buscar a paciência. Todos esses valores, essas virtudes, estão por trás da própria paz. É isso que ele nos aponta. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos de paz verdadeira que eu pesquisei, fui buscar lá na internet. O Raul fala aqui de 4 desses personagens no livro dele, ou melhor, no Vida e Valores, né, que é uma edição da FEP do Paraná. E ele fala de 4 personagens desses, e eu quis trazer um pouquinho da história dessas pessoas, para que a gente possa perceber que eles eram pacifistas, eram pessoas voltadas para a paz, mas não tinham uma vida, em hipótese alguma, acomodada. Nós podemos perceber claramente, com aquele primeiro ali, ó, ele lutou contra o império que dominava seu país,
de quem que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do Gandhi, aquele último senhorzinho ali, carequinha. A maioria de nós deve conhecer um pouco da história de Gandhi, até porque teve um filme que foi muito famoso, embora já há alguns anos, mas ele é um ícone em termos de pacifismo. Foi uma pessoa que libertou o seu país indiano, libertou a Índia do jugo da Inglaterra, que a Índia era uma colônia inglesa. Ele libertou a Índia pela paz, com gestos de paz. Então, para que se tenha uma ideia, um dos movimentos que ele conduziu foi uma caminhada de 400 quilômetros, que foi conhecida como a Marcha do Sal, porque o que acontecia? A Índia tinha a produção de sal, só que ela não podia utilizar o sal que ela produzia para o seu consumo próprio, ela tinha que mandar o sal para a Inglaterra, e a Inglaterra beneficiava o sal, gente, e devolvia, e eles tinham que pagar um monte de impostos em cima do sal. Então era uma revolta enorme, e muitas outras coisas. E ele fez uma marcha de 400 quilômetros, isso inclusive no filme dele é mostrado, onde ele vai passando de cidade em cidade, e à medida que ele avança, as pessoas vão se unindo à marcha. E vai aquela enormidade de pessoas. Deixa eu ver, aqui eu não me lembro. Para que se tenha uma ideia, no final da marcha, a Inglaterra interviu, quando ele chegou, foi 400 quilômetros percorridos por Gandhi e pelas pessoas que iam acompanhando ele. Essa marcha durou de 12 de março a 6 de abril agora eu não pus o ano, eu acho que é 1830 ou 1930, eu não sei, mas o importante é que ela durou aproximadamente um mês, faltou 6 dias para um mês. Ele caminhando 400 quilômetros, e as cidades que ele ia passando, as pessoas iam se incorporando à caminhada dele. E quando chegaram lá, ele, num gesto de protesto, ele pegou sal, se banhou, porque o indiano tem esse hábito, ele se banhou no mar, porque ele ia em direção ao litoral, e pegou um punhado de sal. E todas as pessoas fizeram aquilo. E a Inglaterra acabou prendendo ele, e prendeu, para que se tenha uma ideia, 50 mil indianos. Então, para que a gente possa perceber quantas pessoas ele mobilizou em paz. E nós vemos que todos os movimentos que ele teve depois, todos, nunca ele levantou uma arma. Ele foi um pacifista ímpar, assim, em gênero, número e graus. Então, é o nosso grande exemplo. Libertou o seu país sem derramar uma gotinha de sangue, sem guerra, sem briga. Teve preso, uma série de coisas que nós podemos ver se nós pesquisarmos sobre ele. Prêmio Nobel da Paz de 1979, alfabetizou crianças, amparou leprosos. Claro que nós estamos falando da Madre Teresa, um grande exemplo também de pacifista, e uma pessoa extremamente ativa. Gandhi também foi ativo durante todos os anos. Gandhi era advogado, então ele jamais, até a sua morte, ele foi assassinado por um indiano, vejam que coisa, e ele, até a sua morte, ele nunca teve aquela paz do mundo. Madre Teresa também, nós sabemos, Madre Teresa trabalhou até, deixa eu ver aqui, até os 87 anos, para que se tenha uma ideia. Então, vejam a tarefa desse espírito iluminado, que foi também Prêmio Nobel da Paz em 79. Ela foi canonizada agora, virou santa em 2016 pelo Papa Francisco. Ela foi fundadora das missionárias da caridade. Então, quer dizer, uma obra magnífica que existe em vários países. Aqui, para que se tenha uma ideia, essas missionárias da caridade, na Índia, logicamente, que é onde ela começou todo o trabalho, mas se estendeu para a Albânia, porque ela era albanesa, naturalizada indiana, para a Rússia, Cuba, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos, Ceilão, Itália, China. Então, para a gente ver que se espalhou por muitos países o trabalho dessa verdadeira missionária da paz. E aí nós temos também essa outra freira religiosa, auxiliava os idosos angariando recursos. Teresa de Ávila, que o nosso querido...
Puxa vida, olha que branco que me deu aqui. Se reporta, o Raul Teixeira se reporta, tá? A Teresa de Ávila, freira religiosa, que tinha uma obra também maravilhosa e que também sempre trabalhou em função de pobres, era também uma defensora da paz, pacifista, dos direitos civis. Então, todos os exemplos que nós trazemos aqui são nesse sentido. Trazemos ainda esse outro cidadão aqui, que realizou em 1968 a grande marcha sobre Washington, contra o apartheid americano, que é o Martin Luther King, que nós também conhecemos a história dele, um pacifista, uma pessoa que é líder dos direitos humanos, defendia os negros, foi assassinado também em 1968. Ele fez, entre outras coisas, um boicote aos ônibus lá no Alabama, porque o que acontecia? Os negros, eles entravam no ônibus e eles tinham que sentar atrás, naquela época, e os brancos à frente. E se chegasse algum branco depois, o negro tinha que levantar para o branco sentar. E eles se revoltaram contra isso, e ele fez essa campanha, que foi um boicote aos ônibus, que durou basicamente 1 ano, e quase quebrou o sistema de ônibus lá do Alabama, porque lá tinha 80%, entre 75% e 80% da população eram negros, e pararam de andar de ônibus, os ônibus andavam vazios. Então ele conseguiu, com essas posições sempre pacíficas, mudar muita coisa na legislação americana. Ele foi também Prêmio Nobel da Paz em 64 e fez a marcha que está ali colocada, marcha sobre Washington, também caminhou um monte e fez um discurso onde ele disse, que é uma frase que muitos políticos se servem dela até hoje, que é uma frase de Martin Luther King: eu tenho um sonho. O discurso que ele fez aqui, pelo que eu pesquisei na internet, 250 mil pessoas, que é um número absurdo, foram atendidas por ele, né? Ou melhor, eu acho que na marcha as pessoas acompanharam. Então, sobre esses personagens e pacifistas, deixa eu ver o meu tempo aqui. E, por fim, eu venho falar agora desse que foi preso, que é Prêmio Nobel da Paz de 93, que foi presidente da África do Sul, né, que também nós conhecemos, que é o Nelson Mandela, que é aquela figurinha do meio. Eu só trouxe esses dados dele, ele foi Prêmio Nobel, ele tem uma certa controvérsia, porque ele também, durante a juventude, ele se envolveu muito em questões não pacíficas, mas recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e após a prisão dele, onde ele ficou 27 anos preso, já na idade madura, ele saiu da prisão e foi presidente da África, e foi o grande responsável por levar a África para a questão mais pacífica, entre negros e brancos. Então, ele fez uma tarefa importantíssima, e por isso ele recebeu o título de Prêmio Nobel da Paz. Prescrição da paz. Nós nos encaminhamos já para o final, e eu quero trazer aquele texto do Emmanuel que eu falei, e vamos ver o que o Emmanuel fala no Ceifa de Luz, capítulo 20, nesse texto maravilhoso que é Prescrições de Paz. Ele diz que nós devemos corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Então, aqui nós já podemos ver que são orientações do Emmanuel para que nós possamos ter paz. Então, uma delas é que nós consertemos em nós aquilo que está errado e que nós aceitemos aquelas imperfeições que não são possíveis de nós modificarmos ainda. Então, é agir e não se culpar. É uma receita muito bacana, porque ao mesmo tempo que eu atuo onde eu consigo, eu não fico me culpando porque eu ainda erro em certos aspectos, porque eu sei que eu sou um espírito imperfeito e que eu sei que o erro ainda em mim está muito presente. Então, muito interessante o que o Emmanuel nos diz. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Então,
aceitar as dificuldades da existência. É uma grande responsabilidade que eu tenho de aceitar e compreender o outro, ter empatia com o outro, ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, compreender que o outro também tem as suas dificuldades, comete os seus erros, e eu devo me esforçar para que eu me melhore, mas compreender o outro. Eu vou estar, com essa prescrição do Emmanuel, evitando muitas discórdias e muitas questões que me tragam dificuldades. Continuando, ele diz assim: observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Então, eu entender que aquele que faz alguma ofensa aquela questão, é um momento, é uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. Então, eu não posso classificar aquele ofensor como alguém, dentro da minha maneira de avaliação, ruim. Às vezes, uma amizade acaba sendo perdida, uma amizade de anos, por um momento que a pessoa se expressa de forma inadequada. Então, que nós saibamos compreender que a ofensa direcionada é um retrato do próprio ofensor. Esse é um primeiro aspecto. Então, eu não preciso assimilar ela. E que é uma dificuldade que ele está atravessando naquele momento. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Eu gostei muito dessa prescrição do Emmanuel, porque ela tem muito a ver com o nosso momento. Então, vejam, hoje nós vivemos um momento de muitas inquietações, muitas mesmo. E elas têm muita relação com, às vezes, coisas que se dizem e que nós não temos nenhuma possibilidade de compreender que isso venha a acontecer. Então, claro, nós passamos um momento hoje que é um momento delicado, onde busca-se uma saída para a questão do vírus, mas nada indica que vai haver uma quebra mundial, que as pessoas vão todas morrer, até porque nós sabemos que a morte é uma questão de morte do corpo físico. Então, para nós espíritas, nós temos a nossa maneira de entender a morte. Então, essas inquietações que chegam até nós de nos pegarmos em cima de questões que são colocadas nos meios sociais, na imprensa, em redes sociais, é desnecessário. Emmanuel diz, provavelmente, muitas dessas coisas nunca virão a acontecer. Então, que eu não me inquiete com isso, que não me faz bem. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através do reajustamento e tratamento. Então, se errei, eu tenho que procurar me reparar, mas jamais utilizar isso aí como uma forma de recolhimento da culpa e ficar eternamente me culpando por um erro. O erro, quando a gente percebe que errou, o caminho é reparar o erro e continuar a vida, e não ficar naquela angústia eterna de se culpando porque errou. Mais uma prescrição: nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los. Então, tratemos os nossos entes queridos como espíritos independentes, como espíritos que têm a sua própria caminhada a ser feita, e não queramos nós superprotegê-los com aquela situação de dizer que eu amo. Então, aquele amor possessivo, eu o amo e por isso eu preciso proteger e não deixar que aconteça nada. Então, Emmanuel nos diz que para que nós possamos ter paz, até porque nós não podemos interferir na caminhada do outro, seja ele um filho, seja ele um cônjuge, eu devo agir dessa forma, sem escravizar, sem aquela superproteção que abafa. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Então, é mais uma questão de respeito à individualidade de cada um. Nada pedir de nós, nada pedir sem dar de nós mesmos. Então, se eu quero pedir algo, eu tenho que doar ao outro. Respeitar os pontos de vista alheios. Respeito, sempre respeitar o que o outro diz, o que ele pensa. Respeitar o pensamento alheio é fundamental nas relações que nós temos, ainda quando se patenteiam contra nós,
Porque nós não precisamos nos contaminar com aquilo que o outro pensa sobre nós. Ele pensa, é pensamento dele, não significa que nós sejamos assim. Convencidos quando devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares de cada um. Então, ponto de vista é uma coisa que a gente não discute com ninguém. Então, opinião. Por que eu vou ficar discutindo com uma pessoa a opinião dela? A opinião dela é dela. E, às vezes, a gente tenta convencer o outro que ele está errado e que o certo somos nós. Então, o ponto de vista de cada um é dele. A gente respeita o ponto de vista e nós temos o nosso também. E podemos dialogar de forma amigável, respeitosa, tendo pontos de vista diferentes. E é isso que nós precisamos compreender. E, por fim, ele nos diz que não ignorar as crises do mundo. Então, isso é muito importante. Nós vivemos hoje uma crise mundial. Então, nós não podemos ignorar a crise. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade, a segurança em alicerces de compreensão e atividade, então nunca a inércia, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se transbale em rota que as leis do universo lhe assinalarem no rumo da perfeição. Então, são necessárias. A doutrina espírita, com a riqueza doutrinária que ela tem, com as obras, com os livros que chegam até nós, esse do Emmanuel, por exemplo, é uma riqueza, é maravilhoso. Esse capítulo em especial, Prescrição de Paz, se nós fizermos só esse item e começarmos a conversar, nós vamos ver a quantidade de ensinamentos que tem só aí. Crises no mundo vão existir sempre, em todas as fases, umas maiores, outras menores, nós vamos passar momentos de calmaria, momentos de intranquilidade, mas elas vão e vêm. O importante é que nós cuidemos das nossas crises interiores, que nós nos reequilibremos, porque nós somos parte desse contexto geral, desse todo. Então, se eu estiver equilibrado, eu contribuo com o reequilíbrio de tudo. As crises externas, como diz Emmanuel, são fenômenos necessários. E é esse o grande aprendizado que nós precisamos extrair das crises externas, da pandemia. Quando nós falamos assim, como estão as coisas? Estão voltando ao normal? Não, porque as coisas não podem voltar ao normal, porque o normal que nós tínhamos era um normal extremamente ruim, era um normal que nos levava para um caminho onde nós destruíamos o meio ambiente, onde nós éramos consumistas exagerados, nós estávamos caminhando, a economia planetária estava caminhando para algo muito negativo, e vários segmentos da sociedade mundial dizia, mas como nós vivemos num mundo capitalista, e o dinheiro é o que acaba prevalecendo, nós ainda relegávamos ao segundo plano outras situações. E aí vem uma situação que é um alerta para que nós não voltemos àquele normal, porque se voltarmos para aquele normal, é muito provável que lá na frente nós tenhamos ainda outras dificuldades, talvez muito maiores, crises muito maiores do que a atual. Então, que o aprendizado seja feito. E já nos encaminhando para o final, eu quis trazer essa figura de Jesus com o título de uma das bem-aventuranças, onde diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o pacificador é aquele que, onde chega, ele transmite a paz. Ele não é o acomodado pacificador, ele não é o tranquilo, ele não é o que aceita as coisas que são trazidas e baixa a cabeça. Jesus nunca foi assim. Jesus contestou, discordou, criticava fariseus, criticava sacerdotes, sumos sacerdotes, romanos, não tinha problema, mas de forma amorosa, respeitosa, não atacava, não agredia, não ofendia, mas se expressava de forma tranquila. Jesus foi o grande pacificador. Nós trouxemos outros tantos pacificadores, faltaram milhares de pacificadores, e cada um de nós pode ser um pacificador. Quando nós estivermos diante de uma situação onde o conflito está instalado, que nós possamos nos servir
dessas receitas, muitas que o Emmanuel nos trouxe e muitas que a doutrina espírita nos oferece, de tentar trazer a paz para aquele ambiente, mas não é a paz da acomodação, mas a paz que não leva à violência, que não leva ao ataque, que não leva à ofensa. Então, essa é a grande mensagem que nos é trazida por Jesus. Nós gostaríamos de deixar aqui, e aí deixar essa figura também de Jesus e desejar a todos que estão na nossa live que nós possamos ficar em paz, apesar de tudo que se passa à nossa volta, porque ficar em paz é estar em paz consigo, independente do que se passa à volta. Os indianos, os orientais, eles falam muito isso, eles contam muito, os budistas. Nós precisamos buscar a nossa paz, a paz interior. Quando eu conquistar essa paz, pronto, está resolvido. O que acontece externamente, eu sou parte também, mas eu não posso fazer com que o que acontece externamente acabe com a minha paz. Essa é a grande mensagem e a grande lição que eu queria trazer para que nós pudéssemos refletir. É isso, meus queridos. Pode voltar aqui, vou trazer o Júnior, vou trazer o João. Vamos ver se eles não dormiram enquanto eu falava aqui. Hein, Júnior? Estão acordados ainda? Opa, estamos aqui atentos. Então agora a gente passa a bola para o Júnior aí para que ele coordene aí as nossas atividades até 11h30 hoje, né? Que a gente 11h30, meia-noite. Vamos até meia-noite hoje, eu estou disponível. Vamos, o pessoal está na live ainda. Enquanto tiver mais de 20 na live, nós ficamos aí. Só que perguntas não vieram, viu? Porque foi muito explicativo, nós sempre falamos aqui, não veio perguntas, né? Então, sinal que o pessoal entendeu muito bem, né? Mas é ótimo, maravilhoso, tá? A gente pode fazer um ali no final do André ali, viu, Júnior? Vamos ver o seguinte, vamos ver uma coisa aqui, tá? Tá, vai lá. Ah, tá. André Oliveira, boa noite a todos. Pergunta essa, como é sentir essa paz, Edson? Se vire. Olha, como é. Pois é, essa paz que a gente tem que buscar entre nós. Nós buscamos, a doutrina espírita tem muitas orientações, mas saber assim como cada um pode buscar a paz, eu posso falar de mim, porque provavelmente eu busco encontrar a paz interior. Hoje, por exemplo, eu estou numa fase nova da minha vida. Eu estou com 57 anos, num período de transição, que para muitos é um período de dificuldade, às vezes, onde eu estou largando a minha atividade profissional, que eu exerci por 38 anos, e é o momento, estou me dedicando a uma atividade que me dá hoje muito mais prazer, que é de tentar descobrir essa minha espiritualidade. E como que eu faço isso? Eu faço através da leitura, que me agrada demais, eu faço através de assistir palestras espíritas, eu adoro participar de estudos espíritas, então eu vivo um momento assim, isso me proporciona paz. A minha filha, há coisa de 3 anos, trouxe uma bênção para nós, para mim e para minha esposa, que começou a nos provocar a fazer meditação e yoga, e nós fazemos quase todos os dias. E a meditação ajuda muito a aquietar a nossa mente. A gente não precisa parar, a gente pode fazer em qualquer canto. Isso aí são receitas dos orientais, dos budistas, dos hindus. Então, quer dizer, como que cada um pode sentir essa paz? O Emmanuel trouxe ali, naquela prescrição de paz, vários requisitos para a paz, né? Essa paz interior, principalmente não querer viver o problema do outro. No que eu puder ajudar, eu tento ajudar, naquilo que me é permitido, mas não tentar viver o problema do outro, não tentar viver o problema do mundo, que sempre nós vamos ter no mundo dificuldades. Nós vamos continuar tendo guerras por muito tempo, nós vamos continuar tendo violência por muito tempo. E se eu me contamino com essa violência, pronto. Eu, por exemplo, eu tenho isso, eu estou contando de mim, tá, André? Cada um busca as suas oportunidades de buscar a sua paz interior. Mas eu me nego terminantemente a assistir notícia de qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de notícia que quando eu olho, dentro de mim, eu digo assim, isso aqui é fofoca,
por exemplo, política. Hoje, 80% do que está na mídia da política, ou 90%, é fofoca. Então, eu não leio nada, absolutamente nada. Porque qualquer coisa que eu leio e que me causa alguma coisinha aqui dentro, já é um motivo de me tirar a minha paz interior. Então, se eu busco a paz interior, eu não faço isso. Mas isso é uma receita minha, André. Provavelmente a receita do João é outra, a receita do Júnior é outra. Agora, ali no Prescrições de Paz, do Emmanuel, ele deu inúmeras. Depois você pode pegar, voltar na nossa palestra e assistir aquele trechinho de novo e ler, de repente, o que é melhor ainda, ler o Vinha de Luz. Não é o Vinha de Luz, o Ceifa de Luz, que é esse livrinho pequenininho, que tem essa mensagem maravilhosa. Júnior e João, se vocês quiserem dar a receita de paz interior de vocês. Na verdade, não sei se ele pediu a receita, né? Ele disse assim, como é sentir essa paz. Como é sentir essa paz interior. Tá, você respondeu bem. A gente tem que buscar, sabe? Eu posso dizer que hoje eu me sinto em paz, sabe? Graças a Deus, ao bom Deus, sabe? Eu me sinto em paz. Tenho feito esforço para me sentir em paz. Na verdade, né, essa situação de você procurar, na maioria das vezes, você procura paz só em fatores externos, foi o que você falou, né? Tem muita gente que se agarra ao materialismo, esse tipo de coisa, acha que esses fatores externos, essas coisas que vêm de fora, realmente vai trazer a paz, né? Então, não é isso. A paz, na verdade, é uma presença de espírito, né? É o que você está sentindo hoje, é mais ou menos isso, né? Certo? Uhum. Então, você se realizou profissionalmente, está parando, né? E agora você procurou outro caminho, a gente já conversou com isso, você falou, já conversamos sobre isso, que você hoje realmente você se achou e você aproveitou isso. Veja bem, você aproveitou a oportunidade que você teve, que hoje você está em casa, né? Estudando muito, né? Você realmente está se aprofundando muito, está estudando muito e isso está trazendo a paz. Então, é realmente uma coisa que fica como exemplo, né? É um legado que vai ficar para você ter toda essa situação de hoje aí da pandemia, né? Para mim, a pandemia tem sido boa. Eu sei que para a maioria não tem sido. Mas eu não posso... Não é eu ficando mal, é isso que às vezes a gente precisa perceber. Não é a gente ficando mal que a gente vai ajudar os outros que estão mal. A gente precisa ficar bem para que os outros que estão mal também melhorem, porque nós estamos mergulhados na energia. Então, às vezes, claro, eu entendo que tem muita gente sofrendo, e eu não vou ficar feliz com o sofrimento dos outros, mas não adianta eu ficar mal por causa do sofrimento dos outros. Tem pessoas que se contaminam com isso. E eu acho que uma receita é a gente buscar não se contaminar, porque tudo que está aí faz parte de algo muito maior que a gente nem conhece, né? João, quer falar? Muito bem, eu acho que assim, tudo que o Edson falou tem todo sentido, né, da busca constante para a gente se equilibrar, né? Porque é o equilíbrio que vai fazer você encontrar essa paz, né? Esse sentir a paz não é tão simples no mundo que nós vivemos, né? Até porque cada pessoa tem uma forma de ver a vida. Então, quando nós encontramos a paz, nós temos que lembrar que nós estamos no mundo de fiações. Então, essa paz é relativa, assim como a felicidade é relativa. Mas isso não impede que nós busquemos constantemente nos equilibrarmos para nos sentir melhor, né? É realmente fazer o melhor do que eu sou, né? É não procurar querer se comparar aos outros, é se comparar ao melhor de mim mesmo, para que eu possa me superar a cada dia que passa. E aí, essa superação vai me trazer a paz, na medida que o meu esforço faz com que eu me torne melhor. É isso. E veja, João, que interessante, tudo que você colocou aqui. Você falou muito bem que nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde a paz ela é relativa e a felicidade também são relativas. Agora, nós sabemos que a espiritualidade também nos diz que nós temos condições de ter essa felicidade, eu diria até plena nesse mundo, se nós compreendermos esse mundo. Porque o que acontece com esse negócio de paz e felicidade? É que eu, como o Júnior falou muito bem, eu busco a paz e a felicidade em coisas que não me trazem nada realmente, muito ligado à matéria. Pode pensar, tudo que nos perturba
internamente está relacionado com a questão material, e a maioria dessas coisas com algo que eu não tenho nem como agir em cima disso. As únicas coisas que eu consigo efetivamente fazer é o que me transformar, me modificar. Isso eu posso fazer. O resto, eu não posso fazer absolutamente nada. Por exemplo, eu quero comprar um... Eu vi lá no Facebook que fulano de tal comprou uma Ferrari. Eu quero comprar uma Ferrari. Tá, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, se eu ficar lá me enfiando na minha cabeça que eu quero, eu vou ficar lá tentando ter uma Ferrari ou tentando ter aquilo. E o que isso vai fazer diferente? Então, eu acho assim, particularmente, eu concordo com o que o João falou, sem nenhuma dúvida. A felicidade e a paz são relativas ainda nesse mundo, mas são relativas porque ainda nós buscamos as duas em questões externas e não nas questões realmente verdadeiras. A gente vê pessoas, por exemplo, que têm dor, e eu sempre falo isso quando eu falo da felicidade e do sofrimento. Eu fiz até uma palestra sobre isso, que o sofrimento é uma opção. A dor é necessária, a dor faz parte da vida, porque se eu bato a minha mão, se eu faço um corte, se eu sofro um acidente e perco um braço, eu vou sentir dor. Agora, depois que eu perdi o braço, não tem mais conserto. Se eu ficar a vida inteira martelando naquilo, e eu vou ficar sofrendo, porque eu me acidentei e eu perdi o braço. Então, aí é que está a questão. Portanto, a dor, ela vai fazer parte, o sofrimento não vai. Da mesma forma é a felicidade. Se eu fico só buscando a felicidade nas outras coisas, eu acabo perdendo essa oportunidade grande que Deus dá. Né? Porque só em estar encarnado já é um motivo de ser feliz. Só em estar vivendo essa vida aqui, nós estar aqui conversando, estar se relacionando. Com certeza. Viu, se você falou que ia ficar até meia-noite, chegou um monte de pergunta aqui agora. Você vai trabalhar, hein? Vamos ver aqui, ó. Nós vamos. Jorge Luiz, ó. A paz seria diferente da felicidade que Jesus nos falou? A paz seria... Eu acho que a paz é uma conquista para a felicidade, sabe? Eu tenho a impressão que é uma conquista para a felicidade. O João falou bem. A felicidade absoluta, ela é, pelo que nos conta a doutrina espírita, ela é para aqueles espíritos puros, né? Aqueles espíritos que estão no nível evolutivo grande. Veja bem, Júnior. Vamos pensar, por exemplo, o grande exemplo para nós espíritas é o Chico Xavier. Tá? Não é o nosso grande exemplo? Né? Nós falamos de Jesus, sem dúvida, mas o Chico, para nós, é um grande exemplo. Vocês têm dúvida, por exemplo, se o Chico foi feliz na vida dele? Se chegasse a perguntar, eu não sei se alguém um dia naqueles pinga-fogo perguntou, Chico, você é feliz? Eu tenho certeza que ele ia dizer que é feliz, que foi muito feliz na vida dele. Então, ele alcançou a felicidade. Agora, ele tinha sofrimentos. Quando ele perdeu o cachorrinho dele, que já foi contado aqui, ele ficou muito triste. Daí veio o Emmanuel e conversou com ele, explicou. Claro que ele tinha o Emmanuel, né? Nós não temos o Emmanuel também, mas também nós não somos Chico também, né? Então não dá para querer ter o Emmanuel. Mas o Chico, eu acho que é um exemplo. Eu acho que ele foi feliz. Agora, essa que o Jorge está falando, a paz, para mim, você conquista a paz, porque a paz é uma conquista. Veja, se você conquistar a paz, você não vai perder a paz. Mas é um valor, uma virtude que é difícil de conquistar. O Raul diz isso aqui, ó, no Vida e Valores, tá? Para quem quiser depois, o Raul que fala isso, que ela é uma conquista, você adquire paz. Você adquiriu a paz mesmo, você não perde. É a mesma coisa da paciência, que é uma das virtudes que nos leva à paz, ser paciencioso, pessoa tranquila. Isso é diferente de ser o acomodado, né? Eu falei muito bem isso, é totalmente diferente. Mas a paz, quando você conquista, você não perde mais. Você não vai agredir alguém, ofender alguém, bater alguém. Aí você diz assim, tá, mas se acontecer, por exemplo, alguém me fechou no trânsito, tá, mas se você te fechou no trânsito e você xinga o outro, é porque você não tem paz ainda. Você internamente não conseguiu desenvolver essa virtude em você. Desenvolver essa paz, eu acho que é um caminho para a felicidade. E desculpa que eu falo muito, aí fica difícil. Na verdade, na verdade, paciência, ela vem também do Pax, né? Que significa ciência da paz, né? Então, ali está tudo misturado. Paciência é ciência da paz, certo? E a paciência é uma coisa que muita gente fala, às vezes, perdi a paciência. Você não perdeu a paciência, você não tinha paciência.
É o que você falou, depois que você adquire isso, você não perde mais, certo? Porque se alguém perder, eu achava, vou pegar para mim, certo? Mas ninguém perde. E é interessante essa situação que você falou dos exemplos que você deu no final lá, né? De Gandhi, de todos os exemplos que você deu, Martin Luther King e todos, que eles eram pacifistas e não passivos. Isso é bom frisar, né? Porque existe uma diferença entre ser pacífico e ser passivo. Porque todos lutaram, né? Todos lutaram, mas de maneira como Jesus, né? Jesus foi contra muita coisa, não aceitava, certo? E usou das ferramentas que ele tinha, não a violência, como todos aqueles outros exemplos que você mostrou, né? E para não ser passivo, para sair daquela ociosidade e realmente assim encontrar paz, né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira, certo? Tem mais pergunta aqui, Edson. Agora a coisa pegou pro teu lado, ó. João? Falar nisso, eu desliguei o microfone do João e não liguei mais. Olha a sacanagem. Já liguei aqui. Fala, João. Agora eu desliguei. Aí. Pode continuar. Não mexe lá, Edson. Não mexe lá. Beleza, João? Pode fazer seu comentário aí, João. Beleza. Não, eu entendi bem o que o Edson disse, acho que está bem de acordo. Tranquilo. Tá, concordamos. Olha, o Luiz César Andreoli está com a gente, que legal. Andreoli é palestrante da casa, ele já vai. Dia 20, quando que ele vai fazer a palestra? 24. 24. Ó, pessoal, 24 é com o Luiz aí, nós vamos estar aí prestigiando ele. Estava lá na pergunta dele lá. Podemos afirmar que o mundo atual está em paz ou vive uma contínua busca pela paz? Eu penso que vive. Nós vivemos. A paz mesmo, eu tenho a impressão que no mundo de regeneração ela vai começar a chegar até nós mais. Agora, essa paz que a gente procurou trazer aqui é uma paz muito individual mesmo, não é essa paz em relação à belicosidade entre as nações, porque aí envolve riqueza, envolve poder, envolve tanta coisa, e isso aí eu acho que nós temos ainda muito aprendizado. Mas eu concordo com o Luiz assim, nesse aspecto que nós continuamos buscando, porque à medida que cada um de nós consiga conquistar a nossa paz, mais fácil vai ser a paz mundial, essa paz aí entre nações. Eu tenho a impressão. Nós não conseguimos ainda viver em paz. Que o comentário aqui, ó, do Éder, boa noite, Éder. Sempre está com nós, Éder. Ó, é o que você acabou de falar, situação do Chico, né? Dor é inevitável, sofrimento é opcional, certo? Eu fico imaginando o Chico um dia perdendo a paciência. Será que dava? Com aquela vozinha dele? Eu acho que não, né? Como é que ele ia perder a paciência com alguém? O cara fazia aquelas perguntas absurdas para ele. Pinga-fogo da vida. Aqui o da Marta, ó, Martinha, nossa companheira lá, ó, comentário que ela desviou, diz que a paz é uma das mais altas aspirações que o ser humano possa almejar nesse estágio evolutivo que nos encontramos, com certeza. Com certeza. Mais uma pergunta para você aqui, Edson. Então, a paz do Cristo seria essa serenidade? Serenidade, sim, ele sempre foi sereno, tranquilo, embora tenham alguns relatos que eu não, particularmente não acho que tenha sido verdade, quando dizem alguns que lá no templo, quando ele pegou os mercadores do templo, ele teria virado as barraquinhas, essas coisas aí não condiz com a figura de Jesus. Então é aquela história que a gente sempre se pega na figura de Jesus. E para mim, assim, a figura de Jesus é serenidade, tranquilidade, energia, porque são coisas diferentes, enérgico, não abrir a mão do que era o correto, do que era o certo. Nós temos que buscar esse tipo de coisa, essa paz onde você não é omisso, não é a pessoa que abre mão dos teus ideais, abre mão de, por exemplo, de defender a injustiça, que você está percebendo a injustiça, e se omite. Então, é você chegar a demonstrar o teu ponto de vista, de defender o que você julga que é certo, ter argumentos para isso, mas jamais ofender o pensamento alheio. Porque pensamento, como o Emmanuel trouxe para nós, pensamento, ideias, o que a pessoa tem é dela, e a gente respeita sempre. Nós temos que aprender a respeitar sempre isso.
E Jesus era dessa forma. Ele transmitia serenidade, tranquilidade, mas muita energia no que ele dizia. Eu entendo assim, André. É pacífico e não passivo, né? É o que a gente já falou. Passivo e não passivo. Uhum. João, mais algum comentário, João? Não, nenhum comentário, estou tranquilo. Eu juro que nós não vamos cortar teu microfone agora, Nath. Tá bom. O que é isso? Foi o Edson aí. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Você vê 2 caras na transmissão, nós estamos aprendendo junto. Aí o Júnior liga e eu desligo. Ficou mais ou menos isso. Mas no final deu certo. Tem alguém que está mandando uma bênção especial para você aqui, Edson. Ah, minha mãezinha querida, um beijo para minha mãe. Beijo, querida. Prazer, dona Ivone. Coração dela. Ó, Kátia. Catinha teve aqui com nós, ó, um comentário dela aqui. Filme sobre a vida. Pode ler, boa noite, Kátia. E assim vai. O Divosville sempre está por aqui, ó. Boa noite, a dona Miriam, Divosville, o Bruno. Dona Miriam, grande dona Miriam, Divosville. Boa noite a todos. Não podemos esquecer dessa figura aqui que está sempre com a gente, né? Nosso presidente, nosso querido presidente da nossa querida casa, certo? Então, teve muita gente chegando, certo? Silvana Carmo, bons exemplos que podemos usar. Isso aqui é um comentário legal também, né? Se deixou aqueles exemplos, né? Silvana falou. Boa noite, Silvana. Bons exemplos que podemos usar de acordo com as nossas condições, naturalmente, né? Gisele Franco teve aqui também. Gisele, nossa companheira. Boa noite, Gisele. E assim, tá. Beleza. Então, grandes comentários, grandes perguntas. Já estamos meio adiantados no horário, certo? Ó, tem mais pergunta aqui, ó. Se empolgaram aqui, ó. Vai mais uma live. Desculpa, eu desliguei o meu agora, para não dar aquele eco que eu comentei com você. Tá. O do João está desligado, tá? Depois você liga. É só porque, como eu te falei, dá aquele eco. Vai pergunta para você. Pessoal, se vocês quiserem, nós ficamos aqui um pouquinho mais. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Nós estamos aí ainda com mais de 20 pessoas na transmissão. Então, de minha parte, eu acho esse bate-papo super válido e super enriquecedor para nós todos aqui. Então, lê lá para nós, Júnior, o que o Jorge falou, se você quiser. Ah, e eu desliguei o Júnior. Espera aí, Júnior. Liberei. Aí. Será que não conseguimos a paz por procurar em local errado bens materiais e dinheiro no momento que procurarmos dentro de nós? Então, é isso que o Raul vem nos trazer naquele livro Valores que eu falei. Ele diz muito isso, que a paz é conquista de cada um. Conquista. Quer dizer, conquista é uma coisa que a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entender. E aí vem com aquilo que nós estávamos falando no nosso estudo de domingo, né, João? Nós fizemos o estudo do Evangelho no domingo, ontem, com a participação da Shirley e do João, muito gostosa a participação dos dois, e a Shirley falou do autoconhecimento. E como que a gente conquista a paz? Nos conhecendo, nos entendendo. Claro que nós sabemos que existem pessoas que têm o temperamento explosivo. Isso aí é uma questão de temperamento. Ele é explosivo. Outro já tem aquele temperamento mais calmo, mais tranquilo. Mas isso aí não é ter paz ou não ter paz. Porque, às vezes, uma pessoa explosiva é mais pacífico do que aquele que está sempre tranquilo e que, numa hora, é capaz de uma loucura. Então, não é por aí. A paz é conquista individual, é interna, como falou o Jorge, não está em nenhuma questão material, está muito a ver com a parte espiritual, com a procura espiritual, e o Raul explica isso super bem. Fica a recomendação do livro para vocês. João, quer falar, João? Você está liberado aí. Não, Edson, está tranquilo, acho que está bem explicado, né? Tudo que você tem dito aí está cobrindo bem o tema. Então é isso aí, pessoal. Beleza? Bastante gente chegando, bastante gente, né? Apareceu essa aqui também, você deve conhecer, né?
Quando Silva Macedo, ter paz é paz. A mamãe. Mamãe. Tá? Então, beleza, gente. É isso aí. Então, acho que comentário assim, né? Na verdade, eu acho que dentro de tudo isso que o Edson falou, né? Fica um conteúdo muito grande para a gente realmente procurar e viver em paz. E nós temos ferramentas, principalmente dentro da doutrina, né? A gente tem, né, João? Esse conteúdo maravilhoso aí, a gente tem que correr atrás disso, com certeza. Principalmente no momento desse, né? No momento que a gente está passando, que é o momento de aflição, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Valeu, gente. Então vamos lá para a gente encerrar agora. Aí o João vem com aqueles textos maravilhosos dele, né? Com certeza. Com a prece de encerramento aí. Aí ele faz a prece, daí depois a gente volta aí para encerrar o trabalho de hoje. Tá ok? João, fique à vontade. Legal, pessoal. Pensando nesses homens pacificadores, né? Eu recebi uma mensagem de uma amiga e eu procurei traduzir um pouco do que ela colocou aqui nessa mensagem. Então eu vou ler para vocês essa mensagem e depois concluo com a prece final. Ela diz assim: se alguém te procurar com frio, é porque você tem um cobertor. E eu digo que isso é calor humano. Com alegria, é porque você tem o sorriso, e o sorriso traz a felicidade. Com lágrimas, é porque você tem o lenço, e isso é consolo. Se alguém te procurar com versos, é porque você tem a música, e isso é parceria. Com dor, é porque você tem o curativo, e isso é fé. Com palavras, é porque você tem audição, e isso é atenção. Com fome, é porque você tem o alimento. E isso nós podemos chamar de partilha. Se alguém te procurar com beijos, é porque você tem o mel. Isso nós chamamos de carinho. Com dúvidas, é porque você tem o caminho. E o caminho é informação. Se alguém te procura com uma orquestra, é porque você tem a festa. E isso é comunhão. O desânimo é porque você tem o estímulo. Isso é apoio. Mas se alguém te procura com fantasias, é porque você tem a realidade. E a realidade traz entendimento. Se alguém te procura com desespero, é porque você tem a serenidade. E a serenidade acalma. Se alguém te procura com entusiasmo, é porque você tem brilho. E isso nós podemos chamar de luz. Se alguém te procura com segredos, é porque você tem cumplicidade. Isso se chama confiança. Mas se alguém te procura com tumulto, é porque você tem calma. E a calma apazigua. Se alguém te olha com confiança, é porque você tem a força. E isso é segurança. Mas se alguém te procura com medo, é porque você tem amor. E quem tem amor se aproxima de Deus. Então nós temos que entender que ninguém chega até nós por acaso. Em tudo há um propósito. Por isso temos que prestar atenção na nossa volta. Alguém pode estar pedindo algo a nós e não estamos ouvindo. Você pode ser o mundo para alguém. E pensando nesse mundo que podemos ser para alguém, refletamos nas palavras de Jesus, nesse momento de prece, onde ele diz que cada um de nós pode ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas devemos fazer a nossa parte no acolhimento que fazemos aos nossos irmãos. Porque nós temos que compreender que podemos ser tudo isso para o nosso próximo. Mas, em primeiro lugar, devemos cultivar o auto-amor, para que esse auto-amor nos fortaleça e que sejamos essa luz que o nosso Mestre querido espera de nós.
Que Jesus abençoe o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos e todas as casas espíritas, os amigos da espiritualidade que estão nos acompanhando nessa noite. Que a paz esteja com cada um de nós e que possamos ter uma noite de refazimento na luz do Mestre Maior. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, João. Muito bom. Fechamos com uma harmonia muito boa, né, João? Uma energia muito boa. Então, agradeço a todos que estiveram aí com a gente, muita gente que veio aí para ver mais uma palestra para a União Espírita Caminhos do Bem, mais um dia do nosso trabalho. Sempre lembrando, né, que essa palestra fica gravada no YouTube lá, né? Quem quiser ver depois, rever, quem não teve a oportunidade de ver, vai estar lá por um bom tempo, certo? E assim nós encerramos nosso trabalho de hoje, agradecendo ao João, agradecendo ao Edson, que deu essa grande palestra, parabéns, show de bola. João, obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todo mundo. E, como sempre, a gente termina com aquele abração coletivo, virtual, porque não podemos abraçar fisicamente, e mandando muita energia boa para todos. Beijo a todos e até a próxima. Segunda a gente está de volta. Valeu. Tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Até.